Bom dia, uma ótima semana para todos nós. Estamos mais uma vez apostos para o nosso projeto Vida Feliz, sempre informando aos amigos aqui do Instagram que a transmissão começa com alguma falha, mas depois ela tem melhorado. Luiz Martins entrando aí ao vivo, consegue. Neto, meu primo querido, que festança em Belém do Pará ontem. Vimos o jogo aqui, emocionante, apesar de nós sermos torcedores do Paysandu, mas fiquei muito feliz, primo. Futebol paraense de volta para a elite do futebol brasileiro. Nossa, nós ficamos muito felizes aqui, vibramos todos. Enfim, foi uma alegria, uma festa que aconteceu aí em Belém do Pará. Acredito que vai acontecer ainda durante muito tempo. Foi espetacular, primo. Parabéns, parabéns mesmo. Luiz Lacerda, queridão, bom dia, meu amigo. Luísa Marcelo Nunes, Luísa Canuto, sim, gostou do Clube do Remo. Um orgulho do futebol paraense de volta para a elite. Muito bacana, muito bom mesmo. Henrique Augustin, querido, lá da Vila Olímpica da Maré. Andréa Moreno, queridona, tamo junto, Henrique. Meu amor, Maria Ângela Regufe, um dia lindo que nós tivemos ontem também, não foi? Aniversário da filhota, a Paula, querida Paula Regufe. Enfim, um fim de semana muito especial. Estamos aqui para dar sequência a esse nosso projeto, começar a semana com um pé direito, como a gente costuma dizer. Nada contra o pé esquerdo, contra os canhotos, né? Mas enfim, nós estamos aqui firmes e fortes para dar sequência aqui a esse nosso projeto, essa singela contribuição para a gente começar a nossa semana aí com todo o gás. Lourdes Valéria, queridona também. Enfim, o nosso tema hoje é um tema também muito interessante, né? Eu chamei de identificando as belezas da vida. Dependendo da situação pela qual estejamos passando, nem sempre a gente vai ter essa condição de poder olhar a vida de uma forma otimista, né? Ou bela, como realmente a vida é. Mas a Joana de Ângeles, espírito, no nosso queridíssimo Vida Feliz, que já está acabando, na mensagem número 77, ela trata desse tema, né? E ela sugere que nós tenhamos essa postura. Então ela fala assim, olha só: no dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares, de olhares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada, antes de dormir, né? E dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Muito bacana a mensagem, uma mensagem que traz para nós, né? Ela fala que pelo menos no dia de hoje nós tentemos olhar a vida com mais beleza. É claro, né, gente, que não é aquela síndrome de Poliana, que tudo é lindo, tudo é belo. Claro que não é isso. Zé Ricardo, queridão, claro que não é isso, né? Porém, ela sugere que nós, pelo menos hoje, a gente tente ver a vida com lentes mais claras, né? Ou seja, a gente tente ver a quantidade de belezas, a quantidade de coisas boas que acontecem conosco o tempo todo. Até mesmo dentro de determinadas situações dolorosas pelas quais nós estamos sofrendo, talvez consigamos enxergar nessas situações dolorosas benefícios para nós. Alguns aspectos muito interessantes que nos ensinam
muita coisa, né? Então isso é muito comum de acontecer, porém, nós não temos esse tipo de postura. Quando nós estamos envolvidos em impressões negativas, como os termos que ela usa aqui, é muito difícil que nós consigamos ver algum benefício, alguma coisa boa naquele momento, naquilo que está acontecendo com a gente. Isso é natural da nossa condição. Porém, ela está sugerindo que nós tentemos, mesmo envolvidos por essas vibrações negativas, por essas impressões negativas, Franco, queridão, Verônica, que nós tentemos afastar imediatamente esse estado sombrio, que às vezes, se a gente for parar para pensar, para analisar, aquele estado sombrio, como é o termo que ela usa aqui, né, que talvez a gente tenha ido dormir ontem com essa condição de tristeza, de preocupação, né? Às vezes a gente fica tão envolvido com isso que a gente tem uma noite muito ruim de sono e a gente ainda acorda envolvido por essa condição, por esse estado, às vezes até mórbido. Então o que ela sugere é que, diante de momentos em que naturalmente cada um de nós, todos nós passamos, nós tentemos estabelecer um mecanismo de não, obviamente, de esquecimento daquela dor, daquele sofrimento, daquela angústia pela qual nós estamos passando. Não. Mas nós tentarmos entender o que a vida está querendo dizer com aquilo para nós. Não é fácil, não é um exercício fácil, nós sabemos perfeitamente disso. Marcelo está falando aqui, percebo que tem pessoas que se deixam absorver pela rotina estressante para fugir dessas reflexões. Sim, mas essas reflexões, Marcelo, que a gente propõe aqui, né, que todos nós, né, eu apenas sou facilitador, mas todos nós passamos por essas reflexões que eu trago aqui, exatamente para a gente tentar fazer com que a nossa vida seja percebida como uma verdadeira bênção, apesar de todos os pesares. A oportunidade bendita que nós temos de estar reencarnados, a fila das pessoas querendo reencarnar, querendo voltar para o cenário terrestre é imensa. E nós estamos aqui com essa excelente oportunidade para nos tornarmos seres humanos melhores. Então ela fala de uma maneira muito bonita que a gente tenha, né, pelo menos no dia de hoje, uma dose maior de boa vontade para com as pessoas ao nosso redor. E às vezes isso falta muito. Nós não temos, muitas vezes, não temos paciência, às vezes com pessoas muito próximas de nós, né? Então isso é um alerta para todos nós, para que nós tentemos olhar a situação em que nós estejamos envolvidos com um pouco mais de boa vontade, com um pouco mais de serenidade, porque ela deixa claro, e a física quântica já registra isso, já comprova isso, o retorno que acontece a partir desse tipo de postura, e ela fala isso aqui, né? É um exercício, esse exercício de tentarmos implantar na nossa vida essa dose de boa vontade, essa visão, né, da identificação da quantidade imensa de belezas que nós temos. Quantas e quantas pequenas belezas nós detemos nesse exato momento. Podemos olhar, podemos escutar, podemos sair da nossa cama, temos um emprego, enfim, são inúmeras. Mas nós temos também uma condição muito própria da nossa condição evolutiva ainda, de focar naquilo que é ruim. As coisas ruins, as coisas más, os sofrimentos, eles ganham uma dimensão muito grande em nós. Nós valorizamos demais isso. Às vezes acontecem 10, 20 coisas muito bacanas, mas se acontece uma ruim, a nossa atenção se volta totalmente para aquela situação dolorosa. Então isso é muito nosso ainda. Então, o que ela sugere é que pelo menos hoje nós façamos esse exercício
de olhar a vida com mais beleza, colocar beleza nos nossos olhos. Entender que todos nós somos espíritos, que fomos criados para evoluir. Aquele que está ao meu lado, caminhando ao meu lado, que de certa forma tem um impacto significativo na minha vida, seja parente, seja amigo, seja inimigo, seja desafeto, seja o que for, todos estamos no mesmo processo evolutivo. Alguns em níveis diferentes, alguns mais acima, outros mais abaixo, mas todos caminhando para o mesmo objetivo, para o mesmo ponto que todos um dia vão alcançar. Então isso é uma maneira de olharmos a beleza da vida, porque está manifesta ali a misericórdia de Deus, ou seja, a todos nós são dadas as devidas oportunidades para crescermos, para evoluirmos, cada um dentro dos seus merecimentos, daquilo que acontece, que é fundamental para que nós sigamos dentro desse processo. Então, quando ela fala que nós teremos de volta, né, a partir dessa postura, imediatamente o universo conspira e começa a trazer para nós, como ela fala, simpatia, a camaradagem. Ou seja, são forças poderosas que nós movimentamos, forças do bem, forças positivas, forças de amor, forças de respeito. Então, naturalmente, nós vamos atrair para nós forças semelhantes, né? Se nós tenhamos esperança, apesar de todos os pesares, gente, eu sei disso. A vida de muitas pessoas é muito complicada, mas ainda assim, a capacidade de enfrentamento, a coragem que a gente estabelece diante dos desafios da vida é fundamental para que retorne para nós energias igualmente positivas, que vão nos dar a sustentação, que vão nos dar a clareza de raciocínio para fazer o que precisa ser feito. Eu sei que não é fácil, porém, dificilmente alguém vai questionar isso. Vai questionar. Porque, como eu falei, a física quântica já começa a comprovar isso, que as energias que movimentam o universo, elas atuam diretamente em nós. Nós vamos atrair para nós aquilo que nós jogarmos para o éter, para o universo, para a vida. Então vamos tentar fazer isso? Vamos tentar hoje ter, como ela fala aqui, um pouquinho de boa vontade com todos que nos rodeiam, em todas as situações. Vamos tentar fazer esse exercício porque eu acho que vai valer muito a pena. E o que é mais bacana, a partir do momento que a gente começa a perceber o retorno benéfico dessa ação, a gente vai ficando cada vez mais estimulados a fazer mais, fazer mais, fazer mais. E, obviamente, nós seremos os grandes primeiros beneficiados. É uma higiene mental, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Então, meus queridos, wunderbar, danke schön, meu amigo Luiz, mein Freund. Muito bom, gente. Uma ótima semana para todos nós. Enfim, muito trabalho pela frente e que o mais bacana é que esse trabalho vai trazer grandes benefícios para nós. É o que eu mais desejo com essa singela contribuição, começando a nossa semana. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, tudo de bom e que a paz de Deus esteja sempre nos nossos corações. Um grande abraço.